mais uma aula de história. No capítulo de hoje temos a administração na América Portuguesa. Importante, então, mais uma fase da nossa história colonial do Brasil. Na imagem você vê uma enorme plantação de cana-de-açúcar, né? Então, uma foto atual, uma foto que retrata uma plantação de cana-de-açúcar na atualidade, no período moderno. Então, o Brasil colonial ou América Portuguesa, né? Essa fase da história que inicia, né? Expansão territorial, ocupação do território brasileiro. Aí você tem uma atividade econômica que é a produção do açúcar, né? Chamada de plantation. Então, os portugueses vão colonizar inicialmente o Nordeste brasileiro, o litoral brasileiro. Aí você tem, então, na América Latina, aliás, na América do Sul, a presença, então, do lado espanhol da América Espanhola e do lado brasileiro, América Portuguesa. Então, você tem aí o Brasil ou terras brasileiras, alguns historiadores chamam de América Portuguesa. Isso para evitar confusões entre o antigo domínio colonial português e o Brasil atual, né? Ou seja, não estamos falando de um Brasil da atualidade. Né? Essa divisão entre território brasileiro e território espanhol ficava delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, né, de 1494. Então, as fronteiras entre as duas colônias obedeciam aos limites desse tratado. E aqui você tem, então, uma linha do tempo importante, a ocupação da América Portuguesa. Né? No capítulo 7, estudamos a ocupação sistemática da América, né? Desde 1531, com a Martinha Fonte Souza, né? Exploração aqui de algumas áreas do Brasil, do pau-brasil. Então, veja na linha do tempo importante aqui, de 1500 a 1530, expedições exploradoras e guarda-costeiras pau-brasil. 1534, 1536, capitanias hereditárias, donatários. 1534, 1540, fundação da Companhia de Jesus. 1549, governo geral de Tomé de Souza, Salvador, né? 1551, criação do primeiro bispado. 1580, 1640, União Ibérica. 1640, restauração da dinastia de Bragança. 1642, Conselho Ultramarino. Então, aqui nós temos uma imagem, esse famoso tratado que eu falei agora há pouco, o Tratado de Tordesilhas, essa linhazinha vermelha, a parte verde pertencia aqui no mapa, a parte verde pertencia à Espanha, essa parte marrom, roxa, era o Brasil, então, nesse período. As capitanias hereditárias eram faixas de terra doada aos donatários pelo rei de Portugal, né? 15 faixas de terra, né? Na década de 1530, a coroa portuguesa na América começou a produzir o açúcar, né? Produto muito comercializado, valorizado na América, e essa produção desse açúcar deu muito certo aqui em algumas regiões do Brasil, Nordeste brasileiro. E aí, então, em 1534, Portugal dividiu sua colônia americana em 5 faixas de terra, denominadas de capitanias hereditárias, que foram doadas a 12 donatários. As relações entre o rei e os donatários e os colonos eram estabelecidas pela carta de doação. Então, você tem aqui, de acordo com a carta de doação, algumas diretrizes, né, que os donatários tinham que executar. Colonizar a capitania, fundando vilas, policiar suas terras, protegendo os colonos contra ataque de indígenas estrangeiros, fazer cumprir o monopólio real do pau-brasil e do comércio colonial, e no caso
de serem encontrados metais preciosos, pagar 1/5 de seu valor à coroa. Então você tem aí o documento que era foral, né, carta foral. Então essas capitanias, né, o donatário podia transferir a capitania a seus herdeiros, daí chamava capitania hereditária, né, passava de geração em geração, de pai para filho. E tinham o direito de doar sesmarias, vastas propriedades, né, a colonos católicos, de utilizar indígena como trabalho agrícola ou manter engenhos. Então, diversos fatores contribuíram para o insucesso, né? Por que as capitanias não deram certo? As capitanias hereditárias, de uma maneira geral, fracassaram. Apenas 2 prosperaram, né? Pernambuco e São Vicente. De maneira geral, as demais fracassaram. Quais os motivos? Então, você vê destacado aqui os motivos. Havia uma distância, né, muito grande, a distância em relação à metrópole, a grande extensão territorial, o Brasil é um território imenso, a resistência dos indígenas aos conquistadores, os indígenas não deixaram barato, né? Resistiram a essa invasão colonial. Os ataques dos corsários franceses, ou seja, piratas franceses ameaçando o tempo inteiro atacar algumas regiões do Brasil, Rio de Janeiro. O desinteresse dos donatários, pois não conseguiram arcar com as despesas, né? Falta de recursos econômicos, dinheiro para manter suas colônias. São os motivos do fracasso das capitanias hereditárias. Aqui a representação das capitanias hereditárias, visão mais antiga da divisão em capitanias hereditárias. Então é importante aqui você ver Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, Santana. Então, as capitanias hereditárias na representação aqui. Seguindo aqui também, visão mais recente da divisão das capitanias hereditárias, uma subdivisão, uma visão mais detalhada aqui no mapa, ok? Dividida em cores para você separar as capitanias hereditárias. Os governos gerais, né? Forma de administrar o Brasil, forma de administrar aqui essa colônia, chamada aqui no livro pelos historiadores de América Portuguesa. Então, a primeira forma foi criando o cargo de governador-geral, né? O imperador, o rei português Dom João III, então, decidiu centralizar a administração. Agora, em vez de uma administração descentralizada, as capitanias hereditárias, agora uma administração centralizada, apenas um governador-geral. Né? O governador-geral nomeado pelo rei deveria cuidar da colonização e da justiça. Tinha auxiliares, né? O governador-geral tinha vários auxiliares, né? Que eram o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, responsável pelas finanças, o capitão-mor, responsável pela defesa e vigilância do litoral. Então, essa era a composição do governo-geral, governador-geral e seus apoiadores. Então, tivemos o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Tivemos também o governador-geral Duarte da Costa. E tivemos o governador-geral Mendes Sá, né? Mendes Sá, que organizou em várias regiões da colônia as missões ou reduções, né? Atuação aí de missionários católicos. Aqui você tem jesuítas na América Portuguesa, então a ação desses missionários, criando aldeias de indígenas, né? Tentativa de catequizar, pacificar, evangelizar os indígenas, né? Vamos ter várias consequências disso, né? Os indígenas cristianizados perdiam os elos com a sua cultura original, mas também não eram aceitos como indivíduos livres, ou seja, não era nem tanto, segundo a crítica que se faz, perdia, vamos botar entre aspas, né, sua identidade, e também não se tornava um cidadão de fato, né? Ficava ali, então, numa situação complicada. As presenças das
jesuítas na América Portuguesa. Então, aqui no mapa do Brasil, você vê os vários locais ao longo do território brasileiro, onde você tinha a presença, então, dos jesuítas, criando as suas aldeias, evangelizando aí os indígenas, de norte ao sul do Brasil, desde a Amazônia, pelo Nordeste até o sul do Brasil. Confederação dos Tamoios, né? O grupo de franceses, né, no século XVI, que ocupava região da atual cidade do Rio de Janeiro, tinha a intenção de formar ali a França Antártica, né, um território francês aqui na América. Então, tentando ganhar o apoio dos nativos, os franceses fizeram uma aliança com os Tamoios, grupos indígenas, né, que habitavam a região ali. Então, eles eram inimigos dos portugueses. Então, formou-se aí, então, a Confederação dos Tamoios. Você vai ter uma guerra entre portugueses e franceses, com uma aliança de grupos indígenas locais. O governador Mendes Sá, vamos ter aí, então, a fundação da vila, que viria a se tornar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mendes Sá era governador-geral. E aí você tem fundação de vilas, fundação de cidades, aqui nessa parte. Então, a Mata Atlântica, né, um importante bioma que existia naquele período, foi devastado. Mata Atlântica que existia em quase todo o litoral brasileiro. Hoje, apenas em aproximadamente 7% dessa mata existe, totalmente devastada pela urbanização ali dos grandes centros, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, nas regiões brasileiras. Seguindo aqui, animais dessa fauna, né, da Mata Atlântica, bioma. Então, veja aqui uma representação atual, né, você tem no mapa, né, bioma da Mata Atlântica. Áreas de cobertura original, essa parte verde, a parte verde escura, remanescente florestal, ou seja, essa parte verde clara era o que tinha, e aí a parte verde escura é o que restou bem pouquinho da Mata Atlântica. Seguindo aqui, vou parar por aqui. Uma colônia, dois estados. Na próxima aula, para o vídeo não ficar tão longo, bom proveito dessa aula.